Boa tarde a todos vocês que estão chegando tanto no Instagram quanto no YouTube. Você que está aí no YouTube, bem-vindo, e no Instagram, bem-vindo ao nosso podcast. E você que está aí no YouTube e ainda não se inscreveu, não esqueça, não saia do canal sem você se inscrever, ativar o sininho e também curtir e compartilhar. E você no Instagram, você também, a mesma coisa, vai lá no canal, porque isso ajuda a gente a divulgar a palavra. Vai lá no canal, no meu canal Naira Pedrini, não esquecem, meu nome é com Y, Naira Pedrini, e você se inscreve, curte, compartilha, isso tudo é evangelismo, hein? Porque você ajuda a palavra a ser divulgada, principalmente uma palavra como essa, que fala dos últimos dias, um momento em que nós precisamos estar preparados, aproveitando que essa é a semana que antecede a Páscoa, e o aviso de Deus era para que o povo estivesse preparado lá para sair do Egito. Eles não podiam estar deitados na cama, tinham que estar em pé, e olha que não era um horário fácil, hein? Era meia-noite. Então eles tinham que estar em pé, preparados, vestidos, senão não sairiam. E a mesma coisa, gente, nós precisamos estar preparados para os dias que estão chegando, que já chegaram e que ainda vão chegar. Então eu quero dizer boa tarde à nossa mesa, que hoje está aqui em Israel. Nós estamos aqui na Galileia falando com vocês. Hoje, na segunda-feira, nós estamos 5 horas na frente. Por isso que nós fizemos gravado para você, porque seria impossível a gente estar, por causa do fuso horário, no mesmo horário com vocês. E a nossa mesa de sempre, só faltando aqui o pastor Osano. Mas boa tarde, pastor Vinícius. Boa tarde a todos, bem-vindos. Boa tarde, apóstolo Jonas. Excelente tarde para todos, que vocês sejam muito bem-vindos a esse podcast, porque certamente coisas novas sairão para vocês. Então, para a gente ser mais objetivo hoje, porque estamos gravando, vocês estão vendo só áudio, ouvindo só áudio, e então a gente queria passar para vocês algo que nos impactou bastante aqui. Uma das aulas que nós fizemos, que foram transmitidas, inclusive, quem não viu, procura o YouTube da pastora Naira, porque está maravilhosa essa aula. Foi sobre a passagem de Zacarias 12, em que aqui, como estamos com o Eli Bar Davi, que para quem não está acompanhando é um judeu convertido, um homem que acredita em Deus, apesar de ser um judeu, algo bastante raro aqui onde a gente está. Ele fez um comentário junto com a pastora Naira e discorreram sobre Zacarias 12. Então, eu queria primeiramente ler Zacarias 12, na linguagem mais simples aqui, a linguagem da Bíblia Viva, para que a pastora possa então comentar um pouco do que foi falado lá, que está totalmente relacionado com aquilo que nós vínhamos tratando nos últimos podcasts, que são os últimos dias, né? Então eu vou ler aqui. Zacarias 12. Esta é a palavra do Senhor para Israel. Anúncio do Senhor que estendeu os céus, colocou os alicerces da terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eu farei de Jerusalém uma taça de vinho que embriague todas as nações vizinhas que mandarem seus exércitos cercarem Judá e Jerusalém. Jerusalém será uma pedra pesada. Embora as nações se unam para tentar tirá-la do seu lugar, acabarão sendo esmagadas pela pedra. Naquele dia, diz o Senhor, farei com que os cavalos fiquem apavorados e os cavaleiros loucos. Tomarei conta do povo de Judá, mas cegarei os cavalos dos seus inimigos. As famílias dos judeus dirão umas às outras: o povo de Jerusalém achou força no Senhor dos exércitos, o seu Deus. Naquele dia, farei das famílias de Judá um pequeno fogo que queima uma floresta, como uma pequena tocha entre os gravetos. Eles incendiarão as nações vizinhas a leste e a oeste, enquanto o povo de Jerusalém permanece seguro em sua própria cidade. O Senhor salvará primeiro as tendas de Judá, para que a honra dos habitantes de Jerusalém e da família real de Davi não seja superior à de Judá. O Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. O mais fraco dentre eles será forte e valente como o rei Davi.
A família real será como Deus, como o anjo do Senhor que irá diante deles. Naquele dia o meu plano é destruir todas as nações que marcharem contra Jerusalém. Então derramarei o espírito de ação de graça e de oração sobre a família de Davi e sobre todo o povo de Jerusalém, e todos olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. Vão chorar por causa dele como uma família chora a morte do filho único, e todos ficarão tão tristes como se tivessem perdido o filho mais velho. Naquele dia, o choro em Jerusalém vai ser ainda maior do que quando o povo, cheio de tristeza, lamentou a morte do bom rei Josias, que foi morto na batalha do Vale do Megido. Todo o povo de Israel vai chorar. Cada família separadamente chorará. A família dos descendentes de Davi, a família dos descendentes de Natã, a família dos descendentes de Levi, a família dos descendentes de Simei e todas as demais famílias. Cada família vai chorar em particular, os maridos separados das esposas. Bom, esse é um texto muito rico, né? E quando nós estávamos lá no Monte das Oliveiras, como o Vinícius falou, o Eli Bar Davi, ele discorreu. Bom, nós temos aqui uma profecia, né? As profecias eu gostei muito, como o Eli falou, que profecia é como uma máquina fotográfica que você tira uma foto só, ou filma só um pedacinho. Você tem um todo e você filma um pedacinho, e é isso que Deus faz com a gente. Ele tem a revelação toda, porque ele é o Deus onisciente, e ele dá pedacinhos pra gente. Eu acho isso incrível, gostei demais da analogia, porque dá pra a gente entender bem o que é uma profecia, né? Sim. É incrível isso. E aí dá para você explicar, olha, Deus sabe tudo e ele passa parte do cenário pra gente. Só que a parte que ele passa é fragmento, né? Mas mesmo assim, as coisas começam a fazer sentido pra gente. O raciocínio que eu quero que hoje aqui no podcast a gente possa ter, as pessoas sempre perguntam pra gente, mas Jesus, sempre disseram que Jesus ia voltar, tá demorando, não vai ser nessa geração também. Eu faço uma pergunta para vocês, já se cumpriu o versículo 6 do que o pastor Vinícius leu? Está escrito, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesmo. Sim. Gente, isso já se cumpriu. Amém. Em 1967. Parecia impossível para esse povo que estava no exílio, 2 vezes impossível. Para esse povo que estava no exílio da Babilônia, era impossível. Para o povo que veio depois, que foi a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, também parecia impossível, porque ficou quase 2000 anos sem colocarem os pés em Jerusalém. 2 vezes impossível. Então essa profecia se cumpriu. Se cumpriu. A gente estava lá ontem. Colocamos os nossos pés em Jerusalém. Então, qual é o meu raciocínio? Peraí, se algo tão absurdo, muito absurdo, você pensar que o povo voltaria para Jerusalém como nação, já se cumpriu, você acha que a volta de Jesus não vai cumprir? Claro, Verdade. Claro que vai se cumprir. É muito interessante, né, quando a gente lê aqui essa parte final, para quem lê mais desatentamente, e às vezes a gente lê, né, na correria, lendo a sua própria Bíblia, e você olhando aqui a parte final, enquanto o povo de Jerusalém permanece seguro em sua própria cidade. Parece algo contraditório, né? Você fica onde você está. Na versão, né? Tá o versículo 6 assim? Na minha versão termina assim. Enquanto o povo de Jerusalém permanece seguro em sua própria cidade. É porque o início é um pouco diferente. Porque aqui na RA, eu gosto mais como está na RA. E na parte B, gente, a gente está lendo a parte B de Zacarias 12, versículo 6. As 3 últimas linhas do versículo. Olha como fica mais forte na RA. E Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. Exatamente. Então, isso fica mais forte ainda. Muito mais. Isso, o meu raciocínio foi em cima da Muito RA. mais. E também a maior parte das versões está assim, e no original também.
Eu amo a versão que o pastor Vinícius está lendo, mas por isso que é importante, quando você está numa versão livre, que você leia na versão tradicional da Bíblia, porque às vezes ela se distancia um pouquinho. Raramente a Bíblia, linguagem viva, ela se distancia. Só nesse versículo que realmente eu não gostei de como, para o lado que eles levaram. Porque é isto aqui: Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. É isso que aconteceu em 1967 e é um cumprimento profético. Por que eu estou frisando tanto? Gente, se isso aconteceu, é lógico que o que Jesus prometeu, que ele vai voltar e ele vai nos guardar da hora da provação, e que eu acabei, quando eu comecei o podcast, eu disse que quem não tivesse preparado, lá em Êxodo capítulo 12, eles não sairiam, não bastava. Ontem o Eli falou isso pra gente no cenáculo. Ele falou, não bastava ser judeu, tinha que obedecer todas as partes para sair do Egito. Não bastava ser judeu, precisava colocar o sangue no umbral da porta. Então, não basta você ser cristão, você precisa estar preparado para o arrebatamento. É isso que o Senhor fala, não é? O mais interessante, deixa eu fazer uma inserção. O mais interessante para você que está nos ouvindo entender o cenário, 1967, Israel era uma criança como nação. Eles tinham se tornado nação em 48. A Segunda Grande Guerra havia acabado, terminado. Israel havia voltado para sua terra pós-guerra. As Nações Unidas estabelecido Israel como nação. Em 67, faz as contas rápidas, de 48 a 67. Em 67, Israel, 19 anos, né? Com 19 anos, Israel é atacada por todos os lados, Pensa o mundo árabe em massa vindo contra Israel. E foi quando Deus deu a vitória mais espetacular, em 6 dias. Gente, coloca a tua mão assim, 5 mais 1, 6. 6 dias Deus deu a vitória completa para Israel. Por isso que na minha versão ele fala o seguinte, ele diz que olha só, no versículo 6, no segunda parte, eles consumirão a direita e a esquerda, todos os povos ao redor, mas Jerusalém permanecerá intacta em seu lugar. Foi uma coisa incrível, porque neste momento Jerusalém ainda estava nas mãos da Jordânia. E foi aí que que Israel teve Jerusalém de volta. Mas o que é importante frisar aqui é que a palavra de Deus se cumpre de uma maneira espetacular. Israel, como eu estava dizendo a vocês, que era ainda um infante, né, como nação, não tinha um exército poderoso como tem hoje, não tinha todas as armas poderosas que tem hoje. Mas o que Deus faz? Deus não usa força, Deus usa estratégia, Deus usa sabedoria. Por isso que muitas vezes, dependendo da situação que você se encontre, não busque força, busque sabedoria, busque entendimento dos céus, porque Deus sabe todas as coisas. Lembra que Ele é o alfa e Ele é o ômega, Ele faz isso. Entendeu? E Deus deu sabedoria a eles. Você sabe o que aconteceu quando eles vieram todos, cercaram Israel com seus carros de combate, por todos os lados, pelo norte, pelo sul, pela lateral, e o que Deus deu para Israel? Eles levantaram os pouquíssimos aviões que eles tinham de guerra, foram em cada um desses países, imediatamente bombardearam todas as pistas dos aeroportos. Então, acabou a força do inimigo. O inimigo não pôde mais sair da sua terra para vir contra Israel. E foi ali que Israel ganhou a guerra. Imaginem isso, que coisa linda. Então, saiba disso, você que está assistindo, você que está nos ouvindo, que Deus tem um plano especial para a sua vida. Não ande sem Deus. Não use a sua sabedoria unicamente. Seja inspirado por Deus nas suas batalhas, porque a vida aqui embaixo é uma guerra. A vida aqui embaixo é uma batalha diária, e é por isso que nós estamos fazendo esses podcasts com vocês, que é justamente para todos entenderem a palavra, a importância da palavra. Nós temos recebido feedback demais da parte de vocês, dizendo, eu não sabia, eu li a Bíblia, não entendia nada, eu não tinha nem ânimo para ler a Bíblia, e hoje eu abro a Bíblia e eu entendo, que coisa magnífica. Esse é o objetivo nosso,
que você continue então firme e fazendo o que você tem feito, mandando para várias pessoas, porque nós estamos no fim, queridos, numa contagem regressiva para a vinda do Senhor buscar a sua igreja. Então temos que alcançar o máximo de pessoas de Deus que estão espalhadas por esse mundo, vivendo às cegas ainda. Agora, uma coisa que impacta muita gente quando está lá em cima é a gente olhar, isso com tudo que a gente vem falando nos podcasts, e ver o Monte do Templo, hoje posicionado algo que não tem absolutamente nada a ver com a religião judaica, é muito pelo contrário, né? Ali é dominado pelo Islã, né? pelo rei da Jordânia. Então você tem uma mesquita, você tem um memorial e você tem um espaço em branco. Então tudo que a gente vem falando aqui acerca da futura construção do terceiro templo, onde o anticristo vai reinar, etc, etc, fica mais visível. E aí a gente dá continuidade nesse nosso texto e como o nosso tempo é relativamente curto, de Zacarias 9 para frente, a gente começa a enxergar uma coisa muito, muito curiosa, e olhando dali, por isso que eu fiz esse comentário, para o Monte do Templo, a gente fica arrepiado. E aí eu queria que a pastora comentasse, porque do verso 9 ao verso 10, 9 e 10, aqui eu acho que é o ápice da profecia para nós cristãos em relação ao povo de Israel, né? Só para rememorar a todos aqui, naquele dia o meu plano é destruir todas as nações que marcharem contra Jerusalém. E aí vem o ápice. Então derramarei o espírito de ação de graça e de oração sobre a família de Davi e sobre todo o povo de Jerusalém, e todos olharão para aquele a quem transpassaram com uma lança, e vão chorar por causa dele como uma família chora a morte do filho único, e todos ficarão tristes como se tivessem perdido o filho mais velho. É absurdo esse texto, né, pastora? Bom, mas esse texto não faz sentido se a gente não olhar um pouquinho antes, né? No versículo 3, naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, e todos que se erguerem se ferirão gravemente contra ela, e se ajuntarão todas as nações da terra contra Israel. Então, quando a gente olha isso, quer dizer, Israel sempre vai ser um problema. Israel vai estar sempre no noticiário. E se você reparar, Israel está sempre no noticiário. Não para dizer as coisas boas que aqui acontecem, porque aqui acontece muita coisa boa. O deserto floresce, a tecnologia aqui é incrível. Israel você enriquece. vê como que Israel, todo tipo de tecnologia, não é só a high-tech lá de Tel Aviv, mas eu estou falando em termos de agricultura, é algo espetacular. Tudo que acontece aqui, irrigação, gotejamento, purificação da água, tanto de esgoto quanto do mar. Ontem mesmo ele falando para a gente o reaproveitamento esse ano, por causa do inverno rigoroso e de boas chuvas, o Mar da Galileia está com um nível mais alto em 10 anos. Em 10 anos ele está com o nível mais alto. Isso é para Israel festejar. O que eles fizeram? Eles estão recuperando a água que eles tiraram, tiveram que retirar nesses anos de seca do subsolo. Eles estão repondo. Isso é extraordinário. Que nação que faz isso? De se preocupar em repor aquilo que eles usaram, para que se num dia, se tiver seca de novo, eles não passarem por aperto. Então, as boas notícias, o que Israel faz, por exemplo, nós aqui como turistas, estamos em hotéis, e eu perguntei por que tem tanta caravana num único hotel? Aí a resposta, porque todos os hotéis estão lotados com refugiados judeus ucranianos. O governo está pagando 3 meses para que todos os refugiados fiquem. Gente, eu não estou falando de hotel ruim, não. Eu estou falando de hotel 4 e 5 estrelas, e o governo está pagando para todos os judeus ucranianos por 3 meses. E depois de 3 meses não vão ser abandonados, não. Eles vão ser colocados em casas. Esses 3 meses é para dar tempo de acomodar todo mundo. Então, isso não sai nas mídias. Mas quando sai é que Israel está atacando. Não, Israel está se defendendo, né? Mas o que eu quero dizer é que Israel, aqui está escrito aqui, Israel vai ser sempre um problema. O cenário que hoje a gente está preocupado com Ucrânia e Rússia vai virar, vai sair.
graças a Deus vai parar a Ucrânia. Tenha certeza, vai parar a guerra da Ucrânia. Porque o foco não é a Ucrânia, o foco é Israel. Então, o que vai acontecer? Ezequiel 38 é a Rússia encabeçando nações. Nós já falamos em outros podcasts isso. O que está escrito aqui, só estou falando porque em Zacarias 12 está dizendo que Israel vai ser o cálice de tontear e todas as nações vão se levantar contra Israel. Então, quando todas as nações estiverem reunidas aqui, Israel estiver... não vai ter como reagir com um exército natural. Por mais que eles tenham, eles sejam fantásticos como exército, eles não vão ter como reagir a um ataque em massa de nações gigantescas como Rússia, China e outros países. Então Israel neste momento vai fazer o que sempre fez, vai levantar um clamor e Deus, mas só que aqui quem vai estar reinando é o anticristo. Então eles vão ter duas calamidades, as nações que se levantam contra eles e um governo déspota, um ditador que está perseguindo duramente os judeus. Eles vão estar, é o pior sofrimento. A palavra fala, em Jeremias 30 fala, que nunca houve um sofrimento igual, é o clamor de Raquel. Então nunca Israel, o que Israel vai viver, nunca viveu até o dia de hoje. E quando o pastor Vini leu o versículo 10, e sobre a casa de Davi, sobre todos os habitantes de Jerusalém, derramarei o meu espírito de graça, vai ser nesse ápice. Porque aí Israel vai clamar o socorro, o Senhor mais uma vez vai ouvir esse clamor, e esse remanescente que clama a Deus, ele vai se revelar quando ele mostrar as marcas das suas mãos e dos seus pés. Eles vão entender, porque ele vai chegar de uma forma sobrenatural, incontestável. Não tem, peraí, quem é esse grande e poderoso que está chegando aqui diante de mim? E ele vai falar, sou eu, o Deus forte, né? E sou eu aquele que vocês traspassaram. Então, neste momento, eles vão... O espírito de súplica vai cair, ou seja, a cegueira deles vai cair. O que está escrito em Romanos 11 vai se cumprir. A cegueira vai cair por terra, eles vão contemplar Jesus e eles vão entender. E olha que lindo que está também na versão RA. Olharão para aquele a quem traspassaram. Isso é de judeu, isso está falando dos judeus. São os judeus que... estão tendo um encontro com Jesus. Aqueles a quem traspassaram e plantá-lo-ão como quem planteia por um unigênito. Eles vão entender que Deus tinha um único filho. Então, eles vão entender João 3,16. Olha que lindo. A gente lendo isso aqui, a gente fica arrepiado. Unigênito. Né? Eles vão entender que ele era unigênito, filho único. A senhora está falando, eu estou viajando aqui. Olha que loucura, a gente está no país em que vai ter um momento, um país lindo como esse, vai ter um momento em que ou seja, você vai ter o fogo amigo, o governo não te defende. Não. Então você tem problema de dentro para fora. É o anticristo. Um problema interno. As nações te atacam. Então você tem problema de fora para dentro. Externo. Aí você olha para o céu e diz, meu socorro só pode vir do céu. Porque na terra ninguém me defende. Meu governo não me defende. As nações não me defenderão. Eu olho para o céu. No que eu olho para o céu, eu tenho a resposta. E a resposta é aquele a quem eu traspassei. Aquele a quem o povo durante todos esses anos vem dizendo, mas Deus não tem filho, isso é invenção, Deus não tem filho, Deus não tem filho. Eles vão reconhecer o unigênito. Aí o profeta ainda frisa, esse o ponto. O profeta ainda frisa, não só aquele a quem vocês traspassaram com a lança, e ele apresenta as marcas que vêm imediatamente na cabeça do judeu, porque eles sabem que Jesus foi crucificado, isso não é incontestável. E não é crucificado de qualquer jeito, né? Ele foi pregado. Os outros foram amarrados, então ele foi de uma forma diferente. E aí nesse momento o profeta ainda frisa essa questão que a senhora falou, do filho unigênito. Então... assim, como na gíria, dar um endereço com o CEP, com o número da casa, o apartamento. Olha, eles vão... Não, mas o versículo não para, gente, é de arrepiar. Olha só, porque eles vão prantear como quem pranteia por um unigênito. Aqui eles tiveram, nesta parte do versículo, eles tiveram a revelação de que Jesus
era o filho único de Deus Pai. E chorarão amargamente, como se chora amargamente pelo primogênito. Aí eles vão entender que ele se torna, por amor a nós, ele que era unigênito se torna primogênito. Qual a diferença? Unigênito é filho único, primogênito é o primeiro filho. Então ele abre mão de ser o único filho para ter um monte de irmão que somos nós. Olha a revelação, é Zacarias, você não está lendo o Novo Testamento, você está lendo Zacarias, meu querido. Olha que grande revelação. Agora, o que foi dito aqui é que vai estar uma situação caótica interna e externamente. E isso é tremendo você pensar, porque em 1967... teve essa guerra que o Jonas falou, né? E uma guerra também desproporcional. Para aquele momento, a nação, como ele disse, uma nação, início de nação e uma guerra desproporcional. Mas eu conheci um homem, eu trabalhei na Embaixada de Israel em 1994. E eu trabalhei na Embaixada de Israel e um embaixador, ele me contou o testemunho pessoal dele. Ele mancava de uma perna e eu não perguntei, claro, por que ele mancava de uma perna, mas ele quis me contar a história e ele contou que ele participou da guerra de 1967, ele era piloto e ele disse assim: Naira, eu sei que você crê em milagre, então eu vou te contar o que aconteceu comigo e com todos os pilotos. Todos nós tivemos experiência com anjos do nosso lado. Nós víamos do nosso lado anjos. Ele falou, não foi a força do nosso exército. Nós somos valentes, temos um bom exército, mas 1967 foi sobrenatural. Não tem um piloto que não teve a experiência de ver anjos do lado da gente. Gente, eu estou falando de um homem que não tinha intimidade comigo, um homem de grande poder, um embaixador. Ele estava falando, não era um homem místico, era um embaixador falando comigo da sua experiência sobrenatural. Sobrenatural. Eu nunca vou esquecer na minha vida esse homem me contar esse fato. E isso vai acontecer numa intensidade muito maior, porque não vai ser anjo, vai ser Jesus se revelando, não é para um judeu, para todos os judeus, como unigênito que se tornou primogênito. Então, aqui a gente está em Israel, que privilégio, trazendo vocês aqui para Israel. Você que não vem com lamento não, hein, gente? É só você aí no meu canal, Naira Pedrini, você pode acompanhar. Antes de eu colocar meus pés em Israel, eu já conhecia Israel, cada canto, porque eu ficava procurando vídeos, livros. Então você está conhecendo Israel junto com a gente. Vai lá no meu canal que você vai passear por Israel com a gente, tá bom? A gente está vendo aqui em Zacarias o Senhor falando o quanto esse povo vai lamentar o fato do filho mais velho, o fato do único filho, né, a perda de um único filho. Aquele povo, de fato, irão chorar. Esse povo vai chorar, porque eles rejeitaram o Senhor. Mas eu quero trazer isso para os nossos dias. Hoje o judeu não tem acesso ao Senhor Jesus, no sentido literal. Ele precisa se converter primeiro para depois ter acesso. Não mais como o povo de Deus antes tinha, né? E eu quero dizer para você que não é o caso da igreja. A igreja tem acesso constante a qualquer hora do dia, da noite, que você pare e você busque o Senhor. Buscou a face do Senhor, ele chega, ele se apresenta para você. Hoje você tem o Espírito Santo, que é a comunicação direta da nossa vida com Deus, com o céu, com o sobrenatural. E eu digo para você, você está em comunhão com o Senhor? Você tem separado a sua vida para estar com Ele? Você tem dado a Ele tempo de qualidade? Quando eu digo tempo de qualidade, todos nós sabemos o quanto a vida está corrida. Tempo de qualidade não significa dar 10 horas, dar 20 horas por dia. Tempo de qualidade é você dedicar a Ele o tempo que você tem, mas unicamente a Ele. Que sejam 10 minutos, mas seja integralmente com Ele, em comunhão com o Espírito Santo. Se você não está fazendo isso, busque fazê-lo já, porque vai chegar um momento em que nós iremos chorar,
porque conhecíamos a verdade, porém não permitimos que a verdade nos conduzisse para o céu. O Senhor Jesus está voltando para buscar a sua igreja, especificamente para buscar a sua igreja. Então, não durma, desperte já, e desperte aqueles que estão ao seu redor. Não fique só para você. Comece a falar para as pessoas a importância delas abrirem o coração, abrirem os olhos espirituais e enxergarem o tempo que nós estamos vivendo. Amém, queridos? Só para ilustrar, Jerusalém se torna uma pedra assim estonteante. Por isso, Jesus, na sua imensa e infinita sabedoria, não permitiu que Israel, em 67, entrasse em Jerusalém, no Monte do Templo. Em Jerusalém ele entrou e tomou, mas o Monte do Templo foi preservado porque era um plano de Deus. Por quê? Porque Jerusalém é uma grande pedra de estontear. Jerusalém hoje, ela é o local principal para muçulmanos, para judeus e para cristãos. Então por aí você vê, não é simples mexer com Jerusalém, tá? Mas quando o grande impostor assumir o governo, que não é daqui a muito tempo, quando ele assumir a liderança mundial, fique atento a isso. Porque exatamente nesse momento, no nosso entendimento, o Senhor Jesus retira a sua igreja da terra. Israel vai enfrentar a grande tribulação, mas a grande tribulação, a semana de 7 anos, é a última semana das 70 semanas de anos que Deus deu para Daniel, para o seu povo. Para o seu povo. Portanto, a igreja não se encontrará nesta semana de anos, que é o governo do anticristo. Fique conectado para que você não perca o momento mais importante desde Adão no Éden, no início. Esse é o momento do fechamento, o fechamento da história da humanidade. Que coisa linda, que coisa fascinante. É isso que eu queria deixar para vocês. Bom, pessoal, não esqueçam, nós vamos encerrar por causa do horário. Já a gente tem algumas correrias aqui ainda em Israel. Amanhã seguimos com a nossa programação normal. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, acionar o sininho para que você possa ser avisado sempre que a pastora Nara entrar com alguma nova transmissão ao vivo ou gravada. E fiquem conosco, passem para sua família, para o seu amigo, para o seu irmão, para a sua igreja e estejam conosco. Nós agradecemos demais a presença de vocês. E um grande beijo e até o próximo podcast, que já vai ser com a gente aí no Brasil. Que Deus abençoe. Shalom, shalom daqui de Israel. Beijo no coração de todos vocês.